E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir como sempre aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo novamente eu estarei trazendo participações acionárias de grandes fundos de investimento. E o fundo escolhido para esse vídeo é o fundo de um dos maiores investidores do Brasil, Lírio Parisotto, o fundo conhecido como Geração LPAR, fundo de investimento em ações. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra nem de venda desses ativos, é apenas um vídeo de interesse informativo. E as últimas posições que a gente não vai falar aqui depois da 10ª colocação são a Eternit em última colocação, a Hypera, depois a IRB, a Braskem e finalmente vamos para a 10ª maior colocação, que está na Eletrobras, a Elet 3, as Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, onde não foram realizadas movimentações neste mês que a gente tem acesso, que é o mês de dezembro. Diferente dos outros fundos que a gente tem acesso apenas na posição de setembro, no caso da Geração LPAR a gente tem acesso ao mês de dezembro e não foi realizada nenhuma movimentação. E a posição fechou com 0,59% do total do fundo, mais de 25 milhões de reais investidos somente na Eletrobras. Olhando o desempenho das ações da Eletrobras no longo prazo, a gente vê que ela andou muito bem, mas ela enfrentou um momento muito difícil entre 2011 e 2016, onde a ação simplesmente despencou de preço, acumulando uma desvalorização de quase 90% entre a máxima e a mínima. Ficou muito tempo andando de lado entre 2013 e 2015, até que finalmente, no início de 2016, as ações da empresa decolaram. E ela acumula uma valorização de 2016 até agora de quase 800%, uma valorização muito forte. Ela andou bem, oscilando bastante lateral de 2020 para frente, mas teve uma alta significativa se considerarmos 2016 para frente. Próxima ação da carteira de Lírio Parisotto, podemos citar a Celesc 3, as ações ordinárias das Centrais Elétricas de Santa Catarina. Também não foi realizada nenhuma movimentação no mês de dezembro na Celesc, fechando com uma posição de mais de 35 milhões de reais investidos, 0,81% do total do portfólio da Geração LPAR, para vocês verem o tamanho e o volume de dinheiro que tem nesse fundo. Olhando os indicadores da Celesc, percebemos números bem reduzidos, mostrando que é uma ação extremamente barata. PL de 4,05, PVP abaixo de 1, apenas 0,79, e indicadores positivos em todos os critérios, com um yield de mais de 5%. A empresa tem um ROI que chega a quase 20%. Tem um caixa de mais de 1 bilhão para uma dívida bruta de 4 bi, sobrando uma dívida de 3. Parece algo elevado, mas para ações do setor elétrico a gente está acostumado com uma alavancagem um pouco maior, dada a previsibilidade dos ganhos. Ela teve um lucro no último trimestre de mais de 130 milhões de reais e um lucro nos últimos 12 meses que passa dos 715 milhões de reais. Ou seja, ela está numa situação bem confortável e parece uma empresa que ainda continua bem barata. Próxima ação da carteira do mega investidor podemos citar a Braskem, mas não a 5, a Braskem 3, ações ordinárias da Braskem, onde foram vendidos no mês de dezembro mais de 48 mil, fechando com uma posição de mais de 50 milhões de reais em Braskem 3, 1,16% do total do portfólio do mega investidor, na Geração LPAR. Olhando o desempenho das ações da Braskem 3 ao longo prazo, percebemos que ela está ladeira abaixo. A ação estava cotada a R$ 21 em 2020, subiu para uma máxima de R$ 63 em 2021. E esses R$ 63 viraram R$ 10,92 no momento que eu gravo esse vídeo, acumulando uma desvalorização de mais de 82% entre a máxima e a mínima. Ou seja, a ação evaporou, ela está numa situação complicadíssima, com resultados bem complicados, prejuízos constantes e uma dívida extremamente elevada. Está assustando os investidores para entrarem nessa empresa. Próxima ação, CSN, a CSNA, a Companhia Siderúrgica Nacional. Sem nenhuma movimentação realizada, ficou com uma participação de mais de 51 milhões de reais investidos naquele mês, 1,18% do portfólio somente em CSN. Olhando o desempenho das ações no longo prazo,
a gente vê que ela vem sofrendo nesses últimos momentos, assim como as outras siderúrgicas. Mas olhando seus indicadores, vemos que o PL também afetou bastante, está negativa porque está gerando prejuízos até o momento. Com um PVP de 1,01, ela tem indicadores extremamente bagunçados, positivos em uns critérios e negativos em outros. Mas no geral ela está numa situação complicada. Devido aos lucros passados, ela acabou ficando com um yield elevado de 13,5%, mas a gente não tem garantia que isso vai se manter no futuro. Tem um caixa de mais de 24 bilhões de reais e uma dívida que passa de 56 bi, sobrando 32 bilhões de reais de dívida líquida. A empresa gerou um prejuízo no último trimestre de mais de 633 milhões de reais. E nos últimos 12 meses um prejuízo que passa dos 2,5 bilhões. Uma situação bem complicada para uma empresa que vem sofrendo muito. Próxima ação da lista está na Vale. A Vale 3, a Vale SA, que reduziu consideravelmente de participação do grande investidor. Já foi uma posição um pouco mais relevante, se eu não me engano. Ele não tem nenhuma movimentação registrada no mês de dezembro e fechou com mais de 122 milhões de reais investidos na Vale, uma posição que equivale a 2,80% do portfólio dele naquele momento. E indo para a próxima colocação, podemos citar a Uzi Minas, a Uzi 5, a usina siderúrgica de Minas Gerais, que tem uma participação de 170 milhões de reais do mega investidor naquele mês de dezembro. Sem nenhuma movimentação registrada, ficou em 3,92% do portfólio do mega investidor. Olhando o desempenho das ações nos últimos 5 anos, assim como as outras siderúrgicas, vem sido complicado, porém nem tão complicado se comparado com algumas que derreteram. A ação saiu de R$ 4,80 em 2020 para uma máxima de R$ 23,00 em 2021. Ela caiu muito forte, mas ela parou de cair em um certo momento. Ali por setembro de 23 ela parou de cair e começou a andar lateral. Até teve algumas altas significativas no caminho, mas devolveu tudo depois. Então digamos que desde 2023 as ações sempre estão nas mesmas faixas de preço, sempre oscilando entre os 5 e pouquinho e os 8, 10 reais. Próxima ação da nossa lista aqui do Geração Alipar, a Celesc, mas a Celesc 4, as ações PN da empresa, Centrais Elétricas de Santa Catarina. Como eu já falei da empresa, eu não vou trazer mais detalhes dos fundamentos da empresa, mas ele não realizou nenhuma movimentação no mês de dezembro e fechou com mais de 224 milhões de reais em valor de mercado investidos naquele mês somente na Celesc, equivalendo a 5,15% do portfólio do mega investidor. Indo para a próxima colocação, temos uma famosinha aqui, a Petrobras, a Petro 4. A empresa ele investiu mais de 1 milhão de ações e ficou com mais de 296 milhões de reais investidos somente na Petrobras, aumentando sua participação e indo para 6,80% do portfólio somente na Petro 4. Olhando o desempenho da Petrobras, percebemos que ela ainda está com um PL positivo, mesmo o prejuízo alto do último trimestre, ficando em 10,70. Antes ela tinha um PL bem mais reduzido. Seus indicadores estão positivos em praticamente todos os critérios, vêm com números interessantes se considerarmos os últimos 12 meses e um yield de mais de 24%. Lembrando que o futuro pode ser diferente, então não tomem decisões baseadas no passado. Tem um caixa de mais de 46 bi, mas uma dívida que passa de 373 bilhões de reais, uma dívida bruta elevada. Gerou uma receita bem alta e um EBITDA alto, porém um prejuízo de 17 bilhões de reais no último trimestre. Mas mesmo assim acabou acumulando 36 bilhões de lucro nos últimos 12 meses. Números interessantes se considerarmos 12 meses atrás. Segunda colocação do mega investidor, o Banco do Brasil, BBAS3, onde foram vendidas mais de 130 mil ações, ficando com mais de 744 milhões de reais investidos mesmo depois dessa venda, equivalentes a incríveis 17,07% do portfólio do mega investidor, uma posição extremamente relevante somente no Banco do Brasil. A gente nem precisa falar a qualidade que o Banco do Brasil tem e os resultados gigantescos que a empresa está gerando nesses últimos anos. A maior colocação já está na Eletrobras, diferente da 10ª posição, a Elet 6, Centrais Elétricas Brasileiras.
Não vou falar sobre a empresa, porque já contei mais ou menos o comportamento da empresa nesses últimos anos, mas ele ficou sem movimentação e com mais de 828 milhões de reais em valor de mercado somente naquele mês. Uma quantidade gigantesca de dinheiro somente em uma empresa, equivalendo a 18,98% do portfólio do mega investidor somente na Elet 6. Mas o vídeo foi esse, pessoal, espero que tenham curtido. Se você gostou, deixe o like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no nosso